Espero que todos tenham tido um bom descanso e bem-vindos de volta ao fim do mundo. Então, como vocês sabem, a Terceira Guerra Mundial começou. Os Estados Unidos e Israel começaram a atacar o Irã. E agora estamos no quarto dia desta guerra. E podemos esperar que esta guerra dure por muitas semanas, possivelmente também por muitos anos. Mas eu prometo a vocês que depois que esta guerra acabar, o mundo nunca mais será o mesmo. Então, o que faremos nestas próximas semanas é usar a teoria dos jogos para entender e analisar a situação geopolítica. E então, eu vou ensinar a vocês as ideias, as teorias, as técnicas para entender o mundo ao seu redor e fazer previsões. E podemos saber se nossa análise está correta porque tudo isso está acontecendo em tempo real. E assim podemos testá-la contra a realidade. Tudo bem, então vamos repassar alguns fatos básicos sobre o que aconteceu até agora. Então, na madrugada de sábado em Teherã, os israelenses e americanos lançaram um ataque de decapitação contra o Ayatollah Khamenei, que é o líder supremo do Irã. Agora, há argumentos e disputas sobre o que aconteceu. Os americanos disseram inicialmente que tinham inteligência real sobre onde o líder estava, e então enviaram aviões para bombardear tudo por lá. Eles também tinham um espião que conseguiu gravar o corpo do Ayatollah morto, e então isso foi anunciado. A princípio, os iranianos negaram isso e insistiram que ele ainda estava vivo. Mas, eventualmente, a mídia estatal admitiu que ele morreu no ataque aéreo. Mas então, o que eles também disseram é que o Ayatollah ele tem 86 anos e escolheu morrer. Ele poderia ter ido para Moscou, mas em vez disso escolheu ficar em Teherã e morrer pelo seu povo. Mas não apenas isso, ele morreu junto com muitos de seus parentes. Ele morreu junto com sua filha, seu genro, seus netos. Muitos da família morreram nesse ataque. Além disso, houve relatos de que ele tinha câncer de próstata. Ok, então ele iria morrer em breve de qualquer maneira. Então, o que você precisa entender primeiro sobre a guerra é que, embora os americanos e israelenses aleguem grande sucesso em decapitar a liderança dos iranianos, da perspectiva iraniana, isso é um martírio. Martírio, ok? E então, a religião dos iranianos é chamada de muçulmana xiita. E isso é diferente do muçulmano sunita. Então, os sunitas são a maioria. Eles são cerca de 90% de todos os muçulmanos no mundo. Os xiitas sempre foram a minoria. E como tal, eles sempre foram perseguidos. Então, na fé xiita, o valor central, a força que une a todos e lhes dá propósito e sentido na vida, que os galvaniza para a ação, é a ideia do martírio, que impulsiona a jihad. Sacrificar-se pela sua religião, sacrificar-se pelo bem comum. Então pensem na morte de Khamenei como um sacrifício, um auto-sacrifício para motivar os iranianos nesta guerra, ok? Então essa é a primeira coisa que vocês precisam entender, que para os iranianos, esta não é uma guerra geopolítica. Esta não é uma guerra econômica. Esta não é uma guerra de resistência. Esta é uma jihad. Ok, é uma guerra contra o grande Satã para vingar o seu líder. Eles lutarão até a morte. Tudo bem, esse é o número 1. O número 2 é esse. Também naquela manhã, quando o Ayatollah foi morto, os israelenses atingiram uma escola no sul de Teherã, matando cerca de 150 crianças em idade escolar. São meninas do ensino fundamental. E, novamente, há muito debate e discussão sobre o que aconteceu. Os israelenses disseram que, primeiro, a escola ficava ao lado de uma base militar. Estávamos visando a base militar. E, em segundo lugar, não fomos nós que atingimos a escola. Foi um míssil de defesa aérea que saiu da rota. Ok? E os iranianos insistiram que não. Os israelenses atacaram a escola propositalmente para matar as crianças. E aí você pensa, por que os israelenses fariam isso? Mas nestes últimos anos, vimos o que eles fizeram em Gaza, na Palestina, com os palestinos. E é bem consistente com o que os israelenses vêm fazendo.
Tudo bem? Então, essa ação contra os israelenses serve para mostrar a si mesmos e ao mundo que agora estamos totalmente comprometidos, ok? Nós fizemos sacrifício. Estamos agora comprometidos com esta guerra, em vencer esta guerra a qualquer custo. E essa ação também provocou o povo iraniano a resistir com todas as suas forças, ok? Então, quero que vocês mantenham isso em mente. E, novamente, não temos evidências completas de que foram os israelenses que fizeram isso. Mas, dadas as ações passadas dos israelenses, isso é bastante consistente com o que eles fizeram. Ok, então podemos assumir que isso foi algo que os israelenses fizeram. Por que fizeram isso? Qual é o propósito? É algo que discutiremos à medida que avançarmos, ok? É muito complicado. A seguir, quero mostrar isto a vocês. Isto é Dubai. E Dubai é considerada uma das cidades mais ricas e seguras do mundo. Há milhares, dezenas de milhares de ocidentais que se mudam para Dubai porque é limpo, você não paga impostos e ganha muito dinheiro. E há ótimos restaurantes. E este é realmente o modelo econômico de Dubai. É um dos países do Golfo do CCG, certo? Os países costeiros do Golfo. E por muito tempo, Dubai teve um acordo muito bom porque estava sob a proteção das forças militares americanas. Então, eles não precisavam pagar pela defesa. Então, eles estavam no Oriente Médio, que é o centro produtor de petróleo do mundo. E então eles focam na aviação, eles focam na logística, eles focam em finanças, em turismo. Eles são extremamente ricos, né? Não sei se você já voou pela Emirates, uma das melhores companhias aéreas do mundo. Então, o aeroporto deles, o aeroporto de Dubai, é o mais movimentado do mundo. E Dubai, por muito tempo, estava florescendo sob a proteção americana. E Dubai disse ao mundo: ouçam, somos como a Suíça, somos neutros. Não queremos nenhum envolvimento em nenhuma guerra. Estamos aqui apenas para cuidar de nossos cidadãos, para garantir que todos se divirtam, para ganhar dinheiro. E então, logo após o início da guerra, os iranianos atacaram o CCG, certo? Dubai, Abu Dhabi, Bahrein, Catar, Kuwait, eles atacaram esses lugares. E esses lugares ficaram tipo, o que está acontecendo? Somos neutro, cara. Não estamos envolvidos nesta guerra. E o aeroporto foi fechado em Dubai. A certa altura, os ricos em Dubai estavam dispostos a pagar cerca de $250 mil americanos só para pegar um avião e sair de lá. Certo? Então, a realidade é esta. Por muito tempo, Dubai teve a reputação de ser segura, e é por isso que as pessoas levam seu dinheiro para lá. Adivinhem só, pessoal, depois do que os iranianos fizeram, ela morreu. Dubai como cidade a longo prazo está morta. Porque se você é um ocidental rico, não vai se mudar para um lugar que pode ser atacado a qualquer momento pelos iranianos. Você pode se mudar para Singapura, para Hong Kong, Japão, América do Sul, mas não vai para Dubai, certo? Então a grande questão para nós é, por que os iranianos fizeram isso? Se foram os israelenses e americanos que atacaram vocês, por que ir atrás do CCG? Certo? E não apenas isso, mas eles estão intensificando os ataques contra o CCG. Então isso é algo que examinaremos bem de perto hoje. Bem, a resposta curta é porque esses lugares, embora finjam ser neutros, abrigam as forças militares americanas. Eles permitem que os israelenses e americanos usem seu espaço aéreo para atacar o Irã a partir dali. Tudo bem, então este é o Bahrein. Agora, o Bahrein é interessante, certo? Porque eu quero que vocês se lembrem disso, mas o Bahrein provavelmente será um dos principais centros deste conflito. Porque, antes de tudo, esta é a 5ª frota americana, certo? Esta é a base naval deles no Oriente Médio. E como podem ver, os iranianos a estão atacando com mísseis. E ela está sendo explodida. O Bahrein é interessante porque ele tem cerca de 50% ou até mais de xiitas, que é a religião dos iranianos. Mas as pessoas no comando são sunita. E o que torna esse ataque realmente importante da nossa perspectiva é, primeiro, não só os iranianos atacando ativos militares dos Estados Unidos, não só destruindo as economias do Conselho de Cooperação do Golfo, mas também tentando iniciar uma guerra religiosa, certo?
Porque se você é xiita, você é leal ao Ayatollah. E se ele morrer, você deve, como obrigação religiosa, agora cometer jihad contra seus inimigos. E não é diferente em outras religiões, onde, veja bem, se você quiser matar o Papa, os católicos ficariam furiosos e iriam querer te matar, certo? Então agora você tem os xiitas, que provavelmente acabarão se levantando, criando uma revolução no Bahrein, ok? Então acho que o Bahrein será o primeiro a cair. Dubai provavelmente irá à falência, ok? Mas a longo prazo, podemos esperar que toda a área do Conselho de Cooperação do Golfo, incluindo a Arábia Saudita, acabe entrando em colapso, ok? E isso é algo que usaremos a teoria dos jogos para entender. Tudo bem, vamos continuar. Então, saberemos como essa guerra se desenvolve, apenas com base na geografia, ok? Então, este é um mapa. E este mapa, mesmo que você não conheça a guerra, mesmo que não conheça os participantes, mesmo que não conheça o armamento, este mapa dirá exatamente como esta guerra progredirá. Certo, então algumas coisas para se ter em mente sobre este mapa. Isso é o que chamamos, esta área, ok, bem pequena, tem 33 quilômetros de largura, ok? As pessoas podem atravessá-la a nada. É muito, muito estreito, ok? Esta pequena área, pessoal, chama-se Estreito de Hormuz. Tudo bem, e é importante porque é realmente o centro do mundo. Esta única área é o nexo, o pivô do mundo. Deixe-me explicar o porquê. Primeiro, do Conselho de Cooperação do Golfo, você tem 20% de todo o petróleo do mundo fluindo por este estreito. Para onde ele vai, pessoal? Vai para a Ásia, Índia, Paquistão, Coreia do Sul, China, Japão. A Índia depende de 60% do seu petróleo desta área. A China depende de 40%. O Japão, 75%. O primeiro-ministro Taishiki do Japão disse que, se o Estreito de Hormuz fechar, ficaremos sem petróleo em cerca de 8 ou 9 meses. Toda a economia global entraria em colapso em 8, 9 meses se o Estreito de Hormuz fosse fechado. E adivinhem só, os iranianos fecharam o Estreito de Hormuz, ok? Então, podemos esperar que toda a economia global sofra muito nos próximos meses. Certo, então esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é, ok, o CCG envia petróleo pelo Estreito de Hormuz. E o que eles recebem em troca? Comida, pessoal. Certo, então, as pessoas não dão valor ao CCG, mas ele é realmente a peça-chave do Império Americano. Porque o que é o Império Americano? O Império Americano é o petrodólar, certo? A ideia do petrodólar é esta: o dólar americano não vale nada. Só tem valor se as pessoas o quiserem. Mas o CCG diz que se você quiser nosso petróleo, tem que nos pagar em dólares americanos, ok? Então essa é a base do valor do dólar americano. Então, se o CCG entrar em colapso, a economia americana e o Império Americano entram em colapso ao mesmo tempo. O problema, porém, é que o CCG é uma construção artificial do Império. Ele não existe naturalmente. Por quê? Porque não tem comida, não tem água. Ok, pessoal? Sem comida, sem água. Então essas cidades conseguem crescer aos milhões por causa de todos esses petrodólares entrando. Se você fechar o Estreito de Hormuz, não entra comida, certo? Todos vão passar fome. Quanta comida o CCG recebe do exterior? 80%. 80% de toda a comida que consome vem do exterior, que ele importa. Não cresce por conta própria. Ele importa. Certo? Então o Estreito de Hormuz é realmente fundamental. E, novamente, os iranianos vão fechá-lo para estrangular a economia global e assim quebrar o Império Americano. Certo? A segunda coisa que vocês notarão são estas montanhas. Essas montanhas são o que chamamos de Irã. Certo, isto é o CCG.
Ok, este não é um embate justo, certo? Porque estas são montanhas. E o que você pode fazer em montanha? Bem, você pode esconder bases de foguete, pode esconder bases de drone, pode esconder mísseis. E essa é toda a estratégia ofensiva iraniana, certo? Daqui, eles podem esconder mísseis e drones para atacar o CCG. E o que eles estão atacando? Três coisas, certo? Eles estão atacando bases militares americanas. Bases militares americanas. Essa é a número 1. Ok. É possível para os americanos se defenderem desses ataques? A resposta é não. Não são. Não é. É a coisa mais boba do mundo. Você tem todas essas bases no Oriente Médio, mas não pode defendê-las contra os iranianos. Isso é meio estranho. Ok, mas esse é o número 1. O número 2 é petróleo e energia. Quão difícil é explodir um campo de petróleo com um drone? Nem um pouco difícil. Dá para defender esses campos de petróleo? Não, não dá. Certo? Número 3, e este é o mais importante, é a água. Ok, vocês não sabem disso, mas o CCG tem pouco acesso à água potável. Então, a única forma de produzir água é o que chamamos de usinas de dessalinização, ok? Essas fábricas que pegam água salgada e, por um processo eletroquímico, a transformam em água potável para a população usar. 60% do suprimento de água no CCG vem de usinas de dessalinização, ok? 60%. É difícil explodir uma usina de dessalinização usando um drone? A resposta é muito fácil. Entende? Ok, então você tem essa situação absurda, onde o Irã é uma fortaleza montanhosa, onde pode esconder sua capacidade ofensiva, e o CCG é apenas esse deserto plano, e está exposto a ataques, e não há nada que possa fazer a respeito, ok? Então, em qualquer momento desta guerra, os iranianos podem optar por simplesmente destruir todo o CCG. E não há nada que ninguém possa fazer a respeito. Mas o Irã também tem uma fraqueza, e isso é fundamental. Então o Irã também tem um problema de água, ok? Então, por muito tempo, eles sofreram com um problema de seca. Ok, apenas mudanças climáticas. E então o plano dos israelenses e americanos é destruir o suprimento de água dos iranianos. Porque a fortaleza é uma fortaleza montanhosa, mas também pode ser uma prisão montanhosa, onde as pessoas ficam presas lá dentro sem acesso à água. Ok, então o que vamos ver agora, já estamos vendo ataques à infraestrutura civil, hospitais. No futuro, vocês verão ataques ao suprimento de água, a barragens, a reservatórios, a usinas de energia. O ponto, a ideia, é tornar o Irã tão inabitável que o povo terá que se rebelar contra o governo, ou haverá uma crise de refugiados no Irã. Ok? Então, como podem ver por este mapa, esta guerra é o fim do mundo. Ambos os lados têm um potencial de se destruírem. É realmente uma questão de quão longe eles querem ir. Também podemos dizer que isso é quase um jogo de covarde. Podemos nos explodir mutuamente. Quão longe você quer ir? E o problema é este. O problema é que os iranianos são xiitas, que acreditam no martírio. E você matou o líder religioso, o Ayatollah Khamenei, então eles estão dispostos a ir muito, muito longe. Os países do CCG são muçulmanos, mas são materialistas. Eles amam dinheiro. E também a maior parte da população é de expatriados, estrangeiros. 90% de Dubai são estrangeiros. Adivinha o que vai acontecer se eles sofrerem? Todos eles vão fugir. Ok? Então, este não é um confronto equilibrado. A grande questão que as pessoas têm é, antes de tudo, os americanos vão usar tropas terrestres? Que a única maneira de derrotar o Irã é usando tropas terrestres, ok? Essa é uma grande questão que analisaremos nas próximas semanas.
Será que a América enviará seu exército, 500 mil, 2 milhões de soldados para derrubar o governo? Ok, essa é a pergunta número 1. Pergunta número 2. Armas nucleares. Se você perdeu uma guerrinha, escolheria usar armas nucleares? Ok, essa é outra. Grande questão que temos? Ok. Outra grande questão que temos é quem se envolve. Porque esta situação é tão terrível que a Europa, ok, especificamente Alemanha, França e Grã-Bretanha estão falando em entrar nesta guerra. E adivinha só? Se isso acontecer, é possível que a Rússia e a China também entrem nesta guerra ao lado dos iranianos. Esta é a Terceira Guerra Mundial, ok? Devido à importância do Estreito de Hormuz, devido à importância do Oriente Médio, todos têm que se envolver em algum momento. E vamos usar a teoria dos jogos para realmente tentar entender o que está acontecendo no terreno e para onde isso pode nos levar, ok? Tudo bem, vocês entendem? Tudo bem, vamos continuar. Ok, então, novamente, há bases americanas por todo o Oriente Médio. E originalmente, essas bases foram estabelecidas para protegê-los, basicamente, de seu próprio povo, ok? Estas são monarquias que foram impostas a estas nações pelo Império Anglo-Americano, os britânicos primeiro, e depois os americanos vieram para apoiar essas monarquias. E assim eles fornecem defesa. Mas aí você pensa, espera um pouco. Digo, não dissemos que essas bases americanas não podem defender essas pessoas, que elas estão expostas? E a resposta é sim, isso é verdade. Mas lembre-se que o exército americano foi construído durante a Guerra Fria. Certo? E a Guerra Fria foi uma guerra entre a União Soviética e a América. Então, a Guerra Fria foi definida por algo chamado MAD, Destruição Mútua Assegurada, porque ambos tinham armas nucleares, certo? Então eles não entraram realmente em guerra um contra o outro. E assim, em outras palavras, essas bases não servem realmente para defender essas nações de outros inimigos. Elas servem mesmo para impor a autoridade americana no Oriente Médio, certo? E é a ideia disso. É a ideia de que o Império, ele é realmente uma imagem. É uma alucinação. É uma ideia. Império é uma aura de invencibilidade e inevitabilidade, certo? Se você o teme, então você o obedece. Mas não foi realmente projetado para lutar uma guerra, certo? E é por isso que temos essa situação absurda. E como há tantas bases no GCC, isso dá aos iranianos o pretexto perfeito para atacá-las a fim de destruir a economia do GCC, o que destruirá o Império Americano. Tudo bem. Então é assim que a guerra está se desenhando, né? Então, o vermelho são os israelenses e os americanos. O amarelo são os iranianos. E como podem ver, os iranianos estão atacando em todo lugar, principalmente Israel. Certo, mas também, como podem ver, muito foco no Bahrein e no Catar. E, novamente, a intenção é desestabilizar a economia e o governo. Certo, é para tentar conseguir o máximo de instabilidade possível. Tudo bem. Certo, e como podem ver, os americanos e os israelenses estão focados em Teherã. E então os americanos e os israelenses usam algo que chamamos de choque e pavor. E a própria ideia de choque e pavor é que você decapita o inimigo. Você corta a cabeça, o corpo cairá, certo? O problema, porém, é que, novamente, os iranianos veem isso como uma guerra religiosa. E então os iranianos anunciaram uma guerra total. Certo, e o que isso significa é que agora o comando e controle no Irã está descentralizado. Não é uma única pessoa dizendo a todos o que fazer. Cada região tem suas próprias ordens, tem sua própria estratégia. E então, se você derrubar Teherã, todo o resto continua funcionando. Então, se você derrubar, tirar a cabeça, isso não muda nada.
Certo, mas infelizmente os israelenses e americanos usam isso como uma doutrina militar. Doutrina militar significa apenas como você projeta seus militares, para qual propósito. E assim, embora os americanos pareçam um exército invencível, eles não estão equipados para lutar uma guerra do século XXI contra drones, contra a descentralização, contra fanáticos religiosos. Certo? Eles simplesmente não estão. Mas infelizmente, por causa da doutrina militar, eles vão continuar atacando Teherã. Agora, a grande ironia de tudo isso é que os iranianos que mais apoiariam vocês, uma mudança de regime, estão na verdade nas cidades. Porque eles são instruídos, eles são progressistas. As pessoas que são mais fundamentalmente contra vocês, que lutarão até a morte, são fanáticos religiosos, os militantes xiitas que vivem nas áreas rurais. Então, isso é algo realmente tolo, onde vocês estão destruindo aqueles que provavelmente apoiariam vocês e estão deixando em paz aqueles que têm mais probabilidade de cometer jihad contra vocês. Certo? Alguma pergunta até agora, pessoal? Tá claro? Tudo bem, então outra ideia que eu quero que vocês entendam é a ideia de assimetria. Assimetria. Certo, então o que é assimetria? Assimetria significa que os dois lados estão escolhendo lutar guerras diferentes usando técnicas diferentes, porque um é muito mais forte que o outro. Certo, a América é um grande império, tem recursos ilimitados, tem o dólar americano, ela controla o mundo, certo? O Irã é um país que está sob sanções econômicas há 45 anos. É pobre, sua tecnologia é muito limitada. Certo, mas como aprendemos nesta aula, na verdade, as nações que são pobres têm mais energia, são mais abertas e mais coesas. Tudo bem, então deixe-me dar um exemplo. Isso é o que chamamos de drones Shahed. Drones Shahed. Cada um desses drones custa no máximo $50.000, certo? No máximo. Pode custar apenas $35.000 americanos. Mas um deles custa $50.000. Como podem ver, você pode colocar muitos desses drones em um caminhão que pode ir a qualquer lugar no Irã. E eles podem se esconder em qualquer lugar. Certo, então o que se deve entender é, primeiro, esses drones são baratos, são fáceis de fazer, eles fazem cerca de 500 por dia. Certo, e as estimativas são de que os iranianos tenham cerca de 80 mil agora. Então, eles estão nessa há muito tempo. Certo? E um desses drones, de novo, pode destruir uma usina de dessalinização, pode destruir um campo de petróleo, pode destruir um hotel, pode causar muito estrago, tá? E é facilmente transportável. Dá para esconder em qualquer lugar. Dá para usar de qualquer lugar, tá? E é isso que os iranianos estão usando como arma ofensiva. E como os americanos se defendem disso? Eles usam algo chamado THAAD, né? Certo, pessoal? É isso que eles usam, THAAD. THAAD significa Defesa de Área de Alta Altitude Terminal. E eles também têm os sistemas Patriot. Tem um monte. O que vocês o que precisam saber sobre o sistema é que ele é muito caro. Esse míssil, pessoal, custa $1 milhão. $1 milhão, aproximadamente. Então tem esse drone de $50 mil vindo na sua direção e você lança um míssil de $1 milhão nele, tá? E muitas vezes esses mísseis erram, então você tem que lançar 2 ou 3 mísseis nele, tá? Então você gasta de 2 a 3 milhões de dólares para cada $50 mil que os iranianos gastam. Isso é meio bodo. A segunda coisa que vão notar é que esse negócio é muito grande e muito lento, e por isso não dá para ficar movendo ele. Portanto, é bem fácil para os iranianos localizarem onde isso está e atacarem. E quando uma dessas coisas explode, é muito dinheiro, pessoal. Tá? Aí você pensa, o quê? Mas isso não faz sentido nenhum. Vocês sabem que os iranianos têm drones. Eles têm drones há uns 10 anos. Vocês também viram drones usados na guerra entre Rússia e Ucrânia com efeitos devastadores? Por que os americanos não sabem disso? Por que eles não se prepararam?
E, de novo, tem a ver com a doutrina militar. Porque a doutrina militar determina como você luta uma guerra. Ela determina a sua burocracia e determina como você gasta seus recursos, tá? E, infelizmente, os americanos estão acostumados a lutar algo chamado Guerra Fria, né? E na Guerra Fria, como você não pode lutar a guerra de fato, não pode se matar de verdade porque senão usariam armas nucleares, a Guerra Fria era sobre exibição de força. Ostentação. Certo? Vejam como eu sou grande e poderoso. Entende? Era só isso. Esses sistemas de armas são feitos para te matar de medo. Eles são feitos para te impressionar. E, como resultado, custam muito dinheiro e não servem para nada, certo? Então, esse é todo o exército americano. Custa caro e não faz nada de verdade. E não é resiliente, não é inovador, não é aberto, tudo bem? Além disso, outra coisa, eu preciso dizer isso, ok? É que se você olhar para o exército americano, ele é corrupto. Então, isso é realmente sobre corrupção. Então, os americanos não se importam em ganhar uma guerra. O que importa é gastar o máximo de dinheiro possível, porque aí eles levam uma parte. Não faz sentido. E é por isso que os americanos estão na situação em que estão. Certo, vamos continuar. Certo, então, algo de que as pessoas não falam muito, mas que vocês precisam entender, é a questão da água no Conselho de Cooperação do Golfo, no Oriente Médio, no Iraque. Certo? Então, este é um mapa do mundo. E se você está em azul claro, Brasil, Canadá, não tem com o que se preocupar. Porque vocês têm muita água doce e pouca população. Certo? Então, 100% significa apenas 100% de estresse hídrico significa que você consome tanta água quanto o meio ambiente produz. Ok? Então, você quer estar abaixo de 100% para ser sustentável. O ideal é estar em 10%, ok? Se passar de 100%, significa que você está bebendo mais água, usando mais água do que o meio ambiente realmente produz. Ok, então você está sobrecarregando o meio ambiente. Então, 200% é muito ruim, certo? Porque você está usando o dobro da água que o meio ambiente produz. Adivinhe só, pessoal. Olhem para o Oriente Médio. Egito, 6.420%. Arábia Saudita, 883%. Bahrein, quase 4.000%. Dubai, 17.000%. Então a água é um problema enorme. Mais uma vez, não importa se o Irã mata soldados americanos ou destrói o exército americano, ele não precisa fazer isso. Tudo o que precisa fazer é destruir as usinas de dessalinização, e então o Conselho de Cooperação do Golfo é destruído, ok? Mas também é verdade que o Irã tem problemas de água. 72% é bem ruim, tá? Então, embora os iranianos pudessem destruir o CCG muito mais rápido do que os americanos poderiam destruir o Irã ainda está em apuros, tá? Então, deixe-me dar um exemplo disso. Este é tipo, me desculpe. Então, este é outro mapa que mostra a questão da escassez de água, tá? E é basicamente o Oriente Médio, tá? O maior problema no futuro é a água, tá? E é aí que as tensões geopolíticas vão aumentar no futuro, pela água. A Índia também é afetada, tá? Tudo bem, então. Vamos olhar o mapa, pessoal. Esse é o chamado Lago Urmia, no norte do Irã. É o sexto maior lago de água salgada do mundo, ou costumava ser. Ok, era assim que ele era em 1984. Esta é a parte rasa, esta é a profunda, tá? Vocês estão vendo? É muito grande, né? 20 anos depois, pessoal. É assim que ele tá. Não tem mais água aqui. Dá para ir a pé daqui até lá, tá? Tem um pouco de água aqui, mas tá raso agora. É assim que a questão da água é séria no Irã. E esse é o ponto fraco que os americanos e israelenses vão atacar. Certo? Eles querem garantir que o Irã não tenha acesso à água potável,
o que causará devastação em sua nação. Essa é a estratégia número 1. A estratégia número 2 é esta. Este é um mapa que mostra as diferentes minorias étnicas existentes no Irã, destacando a diversidade presente nesse país. Como podem ver, é um lugar muito diverso. No centro estão os persas, mas você também tem outros 10 grupos. E nas fronteiras é basicamente um país diferente. Estes são basicamente países diferentes. E assim, esses lugares têm mais áreas comuns com seus vizinhos do que com o Irã. Ok, então a segunda fraqueza do Irã. A primeira é a água. A segunda é a composição étnica do país. Então, a estratégia dos americanos e israelenses daqui para frente é destruir o Irã. Como um Estado-nação coerente, dividiu em enclaves étnicos e fazê-los lutar por água. Esse é o grande plano dos israelenses e americanos, tá? Tudo bem. Esta é a visão onde a Pérsia é limitada e todos esses outros lugares são patrocinados pelos americanos e israelenses. Eles recebem dinheiro, armas, apoio político, e então essa guerra pela água vai durar para sempre, tá? E é assim que se destrói o Irã e garante que o Irã não seja mais uma ameaça viável para você. Esse é o plano dos americanos, ok? Como podem ver, é um plano bem maligno. E é por isso que eles não o anunciaram, certo? Porque se você anuncia, as pessoas dizem, por que estão fazendo isso? O que os persas, o que os iranianos já fizeram a vocês para justificar virem destruir a civilização deles? E a resposta é nada, né? Então os americanos e israelenses nunca admitirão que estão fazendo isso. Mas se olharem o mapa de abastecimento de água, de tensões étnicas, esta é a estratégia ideal da teoria dos jogos para usarem contra o Irã. Faz sentido. Este é um plano de longo prazo que eles têm em vigor. E tudo está caminhando para esse plano. Mas agora a questão então é, como os iranianos podem responder a isso? E a resposta é esta. Este é um mapa do mundo muçulmano. Ok? Então o verde claro são sunitas, ok? 90% de toda a população muçulmana, de cerca de 2 bilhões de pessoas, ok? Depois temos em verde escuro os xiitas. Então, como podem ver, o principal lugar dos xiitas é o Quer. O Irã é uma das poucas nações xiitas no mundo. Mas também podem ver por este mapa que os xiitas estão espalhados pelo mundo todo. Ok? E então a primeira coisa que os iranianos querem fazer é criar uma jihad para unir todos os xiitas contra o Império Americano. Certo? Então o que eles querem fazer é criar uma revolta. E já está acontecendo, pessoal. Os xiitas no Paquistão invadiram a embaixada americana no Paquistão. E os americanos mataram muita gente, ok? Os xiitas atacaram a embaixada americana no Iraque. A embaixada americana está sendo atacada em muitos lugares. Certo? Então, a primeira estratégia é criar uma jihad global internacional dos xiitas contra o Império Americano. Já está acontecendo. Isso continuará por um longo prazo, muito tempo. Porque os americanos mataram o Ayatollah Khamenei, ok? E isso exige vingança. A outra coisa, porém, é que isso pode unificar o mundo muçulmano. Ok? Se olharem para este mapa, a maior parte do mundo muçulmano é, na verdade, governada por ditaduras que não são nada populares, ok? E elas têm permissão para existir por causa do Império Americano, certo? Você vai para a Arábia Saudita, Egito, Argélia. Esses lugares são todos governados por clientes do Império Americano, certo? Então, se você agitar as pessoas que odeiam seus governos e as derrubar, isso tornará o Irã o líder do mundo islâmico. Não apenas do mundo xiita, mas do mundo islâmico. E isso cria algo chamado Pax Islâmica. Esse é o objetivo final, pessoal. Ok? Se fizerem isso, não precisarão mais se preocupar com os americanos e os israelenses.
Certo, então o plano de jogo israelense, o plano americano, é fragmentar o Irã em enclaves étnicos. E eles lutarão por água pelo resto de suas vidas, e todos morrerão. O plano de jogo iraniano é criar uma guerra religiosa, uma cruzada que unifique o povo xiita, que derrube o Império Americano e estabeleça algo chamado Pax Islâmica. Certo? Tudo bem, então. Novamente, a chave é o Conselho de Cooperação do Golfo. Certo? Então o plano de jogo é este, você tem que destruir o Conselho. Por quê? Porque o Conselho de Cooperação do Golfo é o pilar do Império Americano. Então o que o Conselho faz é o seguinte, ele vende petróleo e então por dólares americanos. Onde ele coloca os dólares americanos? Ele coloca os dólares americanos no mercado de ações americano. Certo, então estes são investimentos dos Emirados Árabes Unidos, ok? Arábia Saudita e Kuwait nos mercados financeiros dos Estados Unidos. Como podem ver, de 2012 até hoje tem explodido, certo? Porque os mercados financeiros dos Estados Unidos são um dos lugares mais seguros onde se pode colocar dinheiro. A intenção é esta. A intenção é, ei, se eu cortar o petróleo e esses países não tiverem mais acesso a dólares americanos, eles serão forçados a gastar quaisquer recursos que tenham para se protegerem, ok? E então adivinha o que acontece? O mercado de ações entra em colapso. O mercado de ações desmorona. O mercado de ações é o verdadeiro motor de crescimento da economia americana. Toda a economia dos Estados Unidos desmorona com ele. Existem cerca de 7 empresas na América que representam cerca de 1/4 do crescimento do mercado de ações. Essas 7 empresas, é claro, são todas empresas de inteligência artificial. Nvidia, Microsoft, Google, essas são as empresas. E então essas empresas recebem pesados investimentos das nações do Conselho. Portanto, se essas nações não puderem mais investir no mercado de ações, essas empresas perderão seu valor. E com isso levaria a uma depressão econômica na América. Não faz sentido. Certo, então essa é a situação de hoje. Hoje foi só uma visão geral, pessoal, tá bom? Eu sei que vimos muita coisa. Sei que é muita coisa para absorver, mas nas próximas semanas vamos explorar cada questão a fundo e entender o que está acontecendo de verdade, tá bom? Certo, então alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida sobre o que acabamos de aprender? Certo. Se outros países, como Itália, França, China ou Rússia, também tivessem entrado nessa guerra, qual seria o motivo de entrarem na guerra? Seria por causa do petróleo ou desses recursos? Certo. Essa é uma boa pergunta, tá? Então, não quero gastar muito tempo nessa pergunta, porque vamos explorá-la conforme avançarmos, tá bom? Então, a pergunta é: o que traz o mundo para este conflito? E a resposta fácil é apenas o acesso ao petróleo, acesso à energia. Eles precisam proteger seus suprimentos de energia. Porque, lembrem-se, é uma situação bem complicada, porque a Europa agora está combatendo a Rússia. Então, a Europa não está comprando nenhum recurso de petróleo, recurso de energia da Rússia, portanto, depende muito do GCC. Então, se o GCC não estiver fornecendo energia a eles, a Europa iria à falência. Certo. Então a Europa precisa entrar nesta guerra em nome dos americanos. Certo. E aí tem a Rússia que não pode permitir que o Irã caia, porque se o Irã cair, eles virão atrás da Rússia em seguida. Certo, a China é, na verdade, neutra. A China está bem com qualquer um dos cenários, mas é assim que o sistema chinês está configurado, tá bom? Então, vamos explorar essa questão conforme avançarmos. Mas é uma questão muito complicada. Tá bom? E cada nação terá seus próprios interesses estratégicos diferentes para considerar. E o que precisamos saber, o que precisamos descobrir, é que esta guerra no Oriente Médio está, na verdade, ligada à guerra da Ucrânia.
E conforme avançarmos, vou mostrar como essas duas coisas se conectam. Mais alguma pergunta, pessoal? Certo, ótimo. Então, continuaremos esta discussão na quinta-feira, tá bom?